Entenda isso. O dinheiro nunca começa no bolso. Ele começa dentro. Na forma como você sente. Na forma como você pensa. Na energia que você carrega enquanto vive. Porque uma mente dominada pelo medo bloqueia possibilidades. Uma mente sufocada pela escassez começa a acreditar que nunca é suficiente. E então a pessoa trabalha. Corre. Se esforça. Mas no fundo, continua vibrando sobrevivência. Continua vivendo como alguém que acredita que a vida é luta constante. E o mais doloroso é que foi exatamente assim que ensinaram você a viver. Ensinaram que dinheiro vem da dor, da exaustão, do sacrifício extremo. Como se prosperar precisasse custar sua paz. Mas observa uma coisa. Quando alguém está emocionalmente destruído, nada flui. A mente trava. As ideias desaparecem. A criatividade morre. As oportunidades passam despercebidas. Porque dinheiro também é conexão. É percepção. É frequência emocional. Uma pessoa que vive apenas em medo não consegue enxergar abundância. Porque a mente dela foi programada para procurar ameaça o tempo inteiro. E o estoicismo toca exatamente nesse ponto. Ele ensina que o mundo externo começa dentro da mente. Marco Aurélio dizia que a alma se molda na direção dos próprios pensamentos. E isso é muito mais profundo do que parece. Porque aquilo que você alimenta emocionalmente começa a construir sua realidade silenciosamente. Se todos os dias você acorda acreditando que nasceu apenas para sobreviver, seu corpo inteiro entra nesse estado. Seu cérebro entra nesse estado. Sua energia entra nesse estado. E então a vida vira apenas repetição. Cansaço. Peso. Falta. Mas quando a mente começa a recuperar clareza, algo muda. Você começa a perceber caminhos que antes não via. Começa a sentir menos medo, menos desespero, menos necessidade de correr atrás de tudo. E é exatamente nesse momento que a energia muda. Porque dinheiro não gosta de mentes desesperadas. O desespero bloqueia a visão, bloqueia a criatividade, bloqueia a inteligência emocional. Enquanto uma mente tranquila cria, observa, atrai, constrói. E não, isso não significa ficar parado esperando milagres. O estoicismo nunca ensinou passividade. Ele ensina alinhamento interno. Ensina a agir sem caos mental, sem desespero, sem destruir a própria alma no processo. Porque existe uma diferença gigantesca entre agir por inspiração e agir por medo. A maioria trabalha por medo. Medo de faltar. Medo de fracassar. Medo de não conseguir sobreviver. E uma vida construída em medo sempre carrega peso. Agora observa pessoas que conseguem criar oportunidades, construir, expandir. Muitas delas possuem algo em comum: clareza mental, energia emocional mais leve, capacidade de confiar no próprio caminho. Porque quando a mente sai da sobrevivência, ela começa finalmente a criar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas vidas hoje. Não mais esforço, mas mais conexão interna. Mais silêncio. Mais consciência. Mais alinhamento emocional. Porque o dinheiro responde muito à forma como você se posiciona diante da vida. Uma pessoa que vive acreditando que nunca merece, afasta oportunidades sem perceber. Uma pessoa que vive em culpa, em medo, em sensação constante de escassez, acaba bloqueando a própria expansão. E o mais triste é que muitos foram ensinados a sentir culpa até por desejar prosperar. Como se a abundância fosse egoísmo. Como se viver bem fosse errado. Mas o estoicismo não condena a prosperidade. Ele condena a escravidão emocional. Condena o apego doentio. Condena transformar dinheiro em dono da sua paz. Existe uma frase silenciosa que poucas pessoas entendem profundamente.
Você atrai aquilo que sua mente acredita ser possível sustentar. E uma mente cansada, quebrada, emocionalmente sufocada, tem dificuldade até de imaginar uma vida diferente. Por isso a transformação começa dentro. No momento em que você desacelera, respira e percebe que sua energia emocional está criando sua realidade todos os dias. Porque prosperidade não nasce apenas do esforço físico. Nasce da conexão entre mente, emoção, clareza e direção. E quando alguém finalmente entende isso, o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e começa a se tornar consequência. Pare de pensar como alguém que já desistiu de si mesmo. Porque é exatamente isso que acontece, sem perceber. A pessoa continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo às vezes, mas por dentro já começou a acreditar que nasceu para pouco. E tudo começa na mente. Na forma como você fala consigo mesmo em silêncio. Na maneira como olha para a própria vida. Porque alguém que acorda todos os dias acreditando que nunca consegue, começa a agir como alguém derrotado. Mesmo antes da vida tentar. E o mundo moderno alimenta isso o tempo inteiro. Faz você se comparar. Faz você sentir que está atrasado. Faz você acreditar que todo mundo está vencendo, menos você. Então sua mente começa a adoecer silenciosamente. Você olha a conquista dos outros e sente peso. Olha sua própria caminhada e sente fracasso. E sem perceber, começa a destruir a própria energia. Mas escuta isso com atenção. Comparação constante é uma das formas mais silenciosas de destruir a alma. Porque enquanto você observa a vida dos outros, esquece completamente de construir a sua. O estoicismo ensina algo extremamente poderoso. Quem vive tentando impressionar pessoas, perde a conexão consigo mesmo. E talvez essa seja uma das maiores prisões emocionais de hoje. A necessidade constante de parecer suficiente. Parecer forte. Parecer rico. Parecer feliz. Parecer bem resolvido. Enquanto por dentro, existe apenas cansaço, ansiedade e um vazio que ninguém vê. As pessoas estão gastando energia demais tentando provar valor. E energia de menos construindo paz. Olha quantas vidas estão sendo destruídas pela necessidade de validação. Gente comprando o que não pode. Vivendo acima do limite. Se endividando. Entrando em desespero emocional. Tudo para sustentar uma imagem. Uma aparência. Uma versão artificial de si mesma. E o mais triste é que depois de tudo isso, ainda continuam vazias. Porque o ego nunca se satisfaz. Sempre quer mais aprovação, mais atenção, mais comparação, mais aplausos. Mas o homem consciente entende uma coisa. Quem vive para impressionar os outros, se torna escravo da opinião deles. E nenhuma alma consegue prosperar carregando esse peso. O estoico aprende a se afastar desse ruído. Aprende a diminuir o barulho externo. Porque uma mente em paz não sente necessidade constante de provar valor. Ela apenas constrói. Em silêncio. Sem competição desesperada. Sem tentar vencer a vida de ninguém. Porque entende que cada pessoa possui um tempo. Uma dor. Uma caminhada. E quando você para de se comparar, algo extremamente poderoso acontece. Sua energia volta para você. Sua mente desacelera. Sua visão clareia. Você para de desperdiçar força emocional olhando a vida dos outros. E começa finalmente a construir a sua própria realidade. Porque comparação enfraquece, mas presença fortalece. E existe outra verdade difícil de aceitar. Muitas pessoas não querem prosperar de verdade. Querem apenas parecer superiores. Querem dinheiro para provocar inveja. Querem status para esconder insegurança. Querem atenção para preencher vazios emocionais. Mas nada disso traz paz. Nada disso cura uma mente cansada.
O estoicismo ensina que riqueza verdadeira começa quando você para de depender emocionalmente da aprovação do mundo. Porque enquanto sua felicidade depender da opinião das pessoas, sua paz sempre estará nas mãos delas. E isso é uma prisão silenciosa. Pare de agir como alguém pequeno. Pare de alimentar pensamentos de derrota. Pare de repetir para si mesmo que nasceu para sofrer. Sua mente escuta tudo. Seu corpo absorve tudo. Sua energia responde a tudo. E quanto mais você alimenta escassez emocional, mais sua vida começa a se fechar. O homem consciente entende que a realidade começa dentro. Por isso ele protege seus pensamentos. Protege sua energia. Protege sua paz. Porque sabe que uma mente destruída cria uma vida destruída. Mas uma mente alinhada, forte, silenciosa, consciente, consegue mudar completamente o próprio destino. E a transformação começa exatamente aqui. No momento em que você para de correr atrás de validação e começa finalmente a voltar para si mesmo. Agora me responde uma coisa. E responde com sinceridade. Como pessoas que nasceram na pobreza mais cruel, conseguiram mudar completamente a própria realidade? Como pessoas que cresceram sem dinheiro, sem apoio, sem oportunidades, sem conforto, conseguiram construir riqueza, enquanto outras continuam presas na mesma mentalidade a vida inteira? Pensa. Porque a primeira mudança nunca aconteceu no bolso. Aconteceu na mente. A mentalidade delas saiu da escassez. Saiu da sobrevivência. Saiu do pensamento pequeno. Porque enquanto alguém continua pensando como vítima, a vida inteira se torna prisão. O corpo pode até trabalhar, mas a mente continua pobre. E pobreza mental é acreditar que nasceu apenas para sofrer. É viver se comparando. É querer provar valor para os outros. É gastar energia tentando impressionar pessoas que nem se importam com você. É repetir todos os dias que a vida é difícil, enquanto destrói a própria força interior. O mundo não transforma quem vive esperando pena. O mundo responde diferente quando encontra alguém decidido a recuperar o próprio poder mental. E talvez isso doa ouvir. Mas muita gente não está presa apenas pela falta de dinheiro. Está presa pela forma como pensa. Pela energia que alimenta. Pela identidade de escassez que carrega há anos. Porque uma mente programada para o medo rejeita oportunidade sem perceber. Rejeita crescimento. Rejeita abundância. Rejeita até a própria capacidade. E depois chama isso de destino. O estoicismo ensina que ninguém consegue construir uma vida forte, carregando pensamentos fracos. Por isso pare de agir como alguém derrotado. Pare de alimentar pensamentos miseráveis. Pare de acreditar que nasceu para apenas sobreviver. Você não foi feito para viver emocionalmente ajoelhado diante do medo. Sua mente é o ativo mais poderoso que existe. E quando ela muda, sua vida inteira começa a mudar junto. Então guarda isso. Dinheiro não nasce primeiro no trabalho duro. Nasce na visão, na clareza, na coragem de abandonar a mentalidade de escassez. Porque existem pessoas pobres com mente rica. E existem pessoas com dinheiro, mas completamente miseráveis por dentro. No final, a vida sempre expõe aquilo que existe dentro da mente de cada um. E se esse vídeo despertou algo dentro de você? Se pela primeira vez você começou a enxergar sua vida de outra forma, então continua aqui. Porque esse canal não foi criado para alimentar desespero. Foi criado para despertar consciência. E talvez esse seja o primeiro passo da sua transformação.